Olá, como que estamos? Tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso curso preparatório para expositores espíritas, falando sobre os conteúdos da obra de Kardec, vamos falar de duas obras hoje. É o segundo livro publicado por Kardec, após o livro dos médiuns, desculpa, é o livro dos médiuns, que foi publicado após o livro dos espíritos. Ele foi publicado com a intenção exatamente de se tornar prática a todas as pessoas a questão da mediunidade, do estudo da mediunidade. Até porque nós sabemos que a mediunidade não é do espiritismo. A mediunidade é do ser humano. Ela sempre existiu em todas as épocas da humanidade, desde os primórdios das civilizações, ok? E Kardec ele traz aqui um conteúdo para que as pessoas possam praticar a questão da comunicabilidade com os espíritos, que é um dos princípios do próprio espiritismo, ok? Então, este livro ele começou primeiro com uma publicação em 1858 de instruções práticas sobre as manifestações espíritas, tá? E depois, essas instruções práticas, que eram um pequeno volume, com algumas instruções sobre a prática da mediunidade, ele publica em 1861 o Livro dos Médiuns, já nos moldes como nós o conhecemos, ok? Falando aqui, o que eu estou lendo aqui, a notícia sobre o livro do tradutor, que é o Herculano Pires, e ele dá-nos a conhecer que Kardec desenvolve a parte prática da doutrina. Por isso mesmo, esse livro básico da ciência espírita. Nós sempre falamos que o espiritismo é composto de filosofia, ciência e religião. A parte prática, a ciência da religião, é exatamente a parte do estudo da mediunidade e da prática da mediunidade na questão da comunicabilidade com os espíritos. A tese fundamental deste livro é a existência do perispírito ou o corpo energético dos espíritos. É a partir, evidentemente que isso já está tratado em mais ampla forma no livro dos espíritos, mas aqui é que vai dar a conhecer as nuances, os detalhes a respeito do corpo perispiritual, o corpo do espírito e as suas manifestações com o mundo da matéria. Nós sabemos que no universo existem matéria e espírito, e acima dos dois, Deus, ok? Então, o espírito, ele não é de forma alguma algum tipo de matéria. Não, ele não é matéria. E para o espírito se manifestar sobre a matéria, ele se utiliza de um fluido intermediário e atua segundo a sua vontade, ok? Neste fluido, nesta matéria mais sutil, para atuar e fazer as devidas manifestações no âmbito da matéria. Então ele se utiliza do corpo do perispírito, do corpo espiritual, o espírito se utiliza para as manifestações, inclusive para poder reencarnar e para poder fazer a ação sobre o corpo na matéria, ok? Isso vai estar muito mais detalhado na obra, com certeza. E o aspecto principal do livro dos médiuns é que é através do perispírito é que as manifestações entre os encarnados e o espírito desencarnado se dá, utilizando esse meio intermediário, ok? Dessa maneira, explica aqui o nosso tradutor, a faculdade geral
é uma condição natural do homem e atua em dois campos paralelos de fenômenos, que é o campo anímico, que é o decorrente do próprio espírito do encarnado, onde nós trazemos uma bagagem na nossa. Não tem palavra para expressar, mas no nosso espírito, né, que armazena todos os nossos conhecimentos, todas as nossas experiências, tá ok? E este é o fenômeno anímico e o fenômeno propriamente espírita, que é a intermediação com os espíritos desencarnados ou encarnados, que como a gente vê na obra, as comunicações podem se dar com encarnados desde que o encarnado esteja no estado de dormência. Ok? Então, nesse livro, ele estabelece as leis e as condições deste intercâmbio espiritual, indicando com a segurança advinda da experiência e da observação os processos para a obtenção de resultados satisfatórios da prática da mediunidade. E a mediunidade, que é a função psi, como diz na ciência espírita, é uma faculdade humana natural de todas as criaturas, ok? Só que algumas pessoas têm ela de forma mais acentuada que outras, certo? Então, a mediunidade é uma condição orgânica do ser humano, só que em alguns essa faculdade orgânica ela é mais expressiva, vamos assim dizer. Nós temos exemplos por aí de médios como Chico Xavier, né, que tinha toda uma condição especial, até pelo trabalho que ele veio executar, pela missão que ele veio executar de difusão da doutrina e do Evangelho de Jesus, onde ele tinha a psicografia, a psicofonia, a vidência, a audiência, né? Então, o Chico é um daqueles casos mais raros de acontecer. Temos o próprio Divaldo Pereira Franca, médio também, psicógrafo, Raul Teixeira e outros tantos, né? Que são aqueles que se destacaram no campo da mediunidade. Mas nós sabemos e temos aí conhecimento em algumas casas espíritas que frequentamos, onde a existência de médiums sérios, de médios que correspondem às condições necessárias para essa prática, para esse intercâmbio e também para o auxílio de encarnados e desencarnados que se encontram em desequilíbrio, tá? E é nesse livro que ele vai falar também da teoria dos fluidos, que é tão ferozmente criticada pelas heresia científica, né, proveniente das hipóteses do século XIX. Mas tem uma função importante nesse volume, já que está sendo readmitida na própria física, embora com outros nomes, tá? Então é aqui que se vai falar sobre a teoria do fluido universal e a teoria do fluido vital, né? Que são os elementos primordiais da qual criação única de Deus e de que os espíritos puros de elevadíssima hierarquia utilizam-se, manipulam estes fluidos para a execução das suas manifestações no plano da matéria. Ao contrário, aliás, isso é uma verdade, né? Às vezes até no próprio meu espírito a gente vê alguns comentários de amigos, de colegas, que Kardec já está superado, nós temos que procurar novos autores, novos espíritos, né? E não é verdade. Aqui está a base, aqui está toda a estrutura da doutrina. E diz assim, Herculano Pires: ao contrário, pois, do que pensam algumas pessoas mal informadas, o livro dos médios não é um livro antiquado, mas é um livro atual e, mais ainda do que isso, um livro que rasga novos horizontes para as concepções científicas dos nossos dias. Ou seja, esta obra, ela, para nós que estamos fazendo a nossa preparação para expositores espírita, ela não é essencial. Essencial, sim, para o nosso conhecimento
da estrutura de toda a doutrina, da filosofia, da ciência, que aqui está, e da questão da religião, ok? Enquanto filosofia e religião, já falamos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui está um elemento de ligação deste conhecimento, que é a prática da mediunidade, ok? Então, o expositor espírita deve sim estudar também o Livro dos Médiuns, mas ele não fará parte, vamos dizer assim, a miúde ou cotidianamente, principalmente nas reuniões públicas, como temas de palestras, de exposições, tá? Porém, o conhecimento é importante sim, porque normalmente um expositor espírita ele é levado, é convidado a vir dar aulas, já que ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado da doutrina e do evangelho. Muitas vezes as casas espíritas convidam os expositores para darem aulas àqueles que estão iniciando no estudo da doutrina, tá? E esta é uma parte importante de transmissão de conhecimento da doutrina, o Livro dos Médiuns, para os estudantes. Então, ele faz parte, sim, do cabedal do expositor espírita, não para palestras ao comum, a públicos abertos, mas para os cursos, sim, ok? E, como sempre, introdução, né? Todo mundo gosta de pular uma introdução, né? E a gente ressalta toda vez que a gente pega as obras, principalmente as de Kardec, que a introdução de Kardec ela é essencial, principalmente, como já falamos anteriormente, para a nossa para dar-nos alimentação às argumentações dos estudos que fazemos, ok? Então aqui aí Kardec diz o seguinte: desejo dos que se dedicam ao espiritismo é muito natural de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Esta obra destina-se a facilitar-lhes, permitindo-lhe aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Então, Kardec fez essa obra, exatamente como ele está dizendo, né? Para aqueles que adentram, conhecem a doutrina e desejam estar em contato com o plano dos espíritos, é aqui o livro que vai fazer com que isso seja possível. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal. Não é uma receita feita. Cada pessoa é cada pessoa, todas dotadas de mediunidade, mas com o detalhe de que alguns com mais ênfase e outros com menos, tá? Então, igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para fazer médios. Essas qualidades apresentam-se em graus diversos e o seu desenvolvimento depende muitas vezes de causas estranhas à vontade humana. Quer dizer, nem sempre porque você leu versões sobre as técnicas da mediunidade, os exercícios que são feitos, né, que você vai estar apto, preparado para fazer a ligação com o plano dos espíritos. O estudo atencioso deste livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha, com instruções práticas que ele não se dirige exclusivamente aos próprios médiuns, mas ao público de uma forma geral, ok? A prática espírita é difícil, apresentando escolhas que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Kardec, desde que começou a abraçar a causa do Livro dos Espíritos, da comunicação com o seu mentor, o Espírito da Verdade, ele ressalta esta questão desta dificuldade que temos e que é necessário sempre um estudo sério antes de ser leviano, em citar emitindo alguns comentários sem profundidade de conhecimento de causa, né?
são coisas com as quais não se deve brincar. Aqui há um alerta muito a propósito de Kardec a respeito de inúmeras brincadeiras que se fazem em torno da mediunidade. A mais conhecida para nós aqui no nosso meio é a brincadeira dos copos, né? Que de fato o espírito se manifestam num grupo de pessoas que se predispõem a fazer isso, mas sem o conhecimento essa brincadeira pode levar a consequências mais graves, ok? Dirigimos-nos aos que veem o Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a gravidade e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Nós já ouvimos no nosso meio ser dito sempre que Moisés proibia o Espiritismo, né? Primeiro que não proibia o Espiritismo, que na época do Moisés o Espiritismo não existia. Nós datamos de 1857. O que ele proibia era a prática abusiva da mediunidade. Mediunidade sempre existiu, né? As consultas por qualquer questão, quaisquer questões com o mundo espiritual. Isso sim, ele proibiu. E hoje nós sabemos, ainda no nosso meio, né, encontramos os buenadistas, aqueles leitores de sorte, que muitos deles com certeza dispõem de uma mediunidade, mas quando não utilizada para o bem, às vezes se torna complicada para quem usa e para, às vezes, o próprio médium, ok? Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssima impressão nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo inconveniente, inclusive, de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, ok? Por isso que precisamos estudar a fundo a obra de Kardec para não darmos esta má impressão, principalmente àqueles que estão se iniciando, ok? E aqui ele aconselha: a quem quiser tratar seriamente o assunto, recomendamos primeiramente a leitura de O Livro dos Espíritos, é lógico, porque ali contém os princípios fundamentais sem os quais seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra, ok? Então, esta é a introdução e as notícias de Herculano Pires, e aí a gente vai ver as matérias que trata este livro. Pegamos aqui o índice rapidamente. Esses livros antigos são muito pesados. Em termos de volume, acho que esse é o maior volume da obra de Kardec. Então, a primeira parte do Livro dos Médiuns trata das noções preliminares. Primeiro capítulo, existem espíritos, aí vem todo o arrazoado de Kardec. A manifestação e o maravilhoso e o sobrenatural. Fala do método, dos sistemas, né? E a segunda parte é das manifestações espíritas, já tratando propriamente do assunto. Então, vai lá, no capítulo 1 da segunda parte, a ação dos espíritos sobre a matéria. Como já falávamos, que é a questão do elemento intermediário perispírito. As manifestações físicas e as mesas girantes, manifestações intelectuais. Teoria das manifestações físicas espontâneas, manifestações visuais. Bicorporeidade e transfiguração. Aqui é bom um alerta em respeito à mediunidade hoje utilizada, principalmente nas casas espíritas, que a época de Kardec, nessa obra, quem o estuda, vai reparar que ele se refere muito fortemente à psicografia, à escrita, através dos médiuns do plano espiritual cujo médium intermedia, ok? E hoje nós sabemos que nas casas espíritas a prática da mediunidade mais comum, inclusive nos processos de desobsessão, é pela psicofonia, ok? E ele trata de ambas as formas, a trata de evidência, trata tudo. Apenas que naquela época era mais
era mais utilizável. Eu acredito até que era para se manter o registro e não se perder apenas através das palavras, ok? E ainda na segunda parte, no capítulo 8º, e esse é um capítulo muito interessante, que é o Laboratório do Mundo Invisível, ok? Muitas pessoas, mesmo espíritas, quando leem o Nosso Lar, de André Luiz, estranham aquelas menções que ele fala de prédios, de existência de jardins e tudo fisicamente, né? É importante ler este capítulo do Livro dos Médiuns para entender como que os espíritos fazem e fazem com que estes elementos, este fluido universal, possa ser tangenciável, ok? Ao próprio perispírito, que também é matéria. O espírito não é, mas o perispírito é matéria ainda. Aí vai falar ainda de locais assombrados, natureza das comunicações, a semetalogia e a tipologia, pneumatofonia e a pneumotografia, a psicografia propriamente dita, e aí ele vai, no capítulo 14, começar a falar dos médiums, ok? Depois tem os médios escreventes e psicógrafos, os médios especiais, onde ele relata, ele dá um quadro sinônico de todos os tipos de médiums, de mediunidade, fala da formação dos médios, os inconvenientes e perigos da mediunidade quando não estudada em sua profundidade, papel dos médiums nas comunicações e, importante aqui nesse capítulo, que eu diria que todos nós que adentramos a mediunidades temos que ter respeito, que é a influência moral do médium, né? Nós sabemos que os bons acompanham os bons. Se o médium não é bom, ele não deve atrair muita espiritualidade boa ao seu redor, ok? Aí vai falar sobre a influência do meio, da mediunidade nos animais, e esse é um capítulo muito à parte para ser estudado, né? Que na realidade o animal ele não é bem um médium, ok? Mas a espiritualidade se utiliza de animais como se utiliza das mesas, como se utilizaram das mesas, ok? E uma mesa não é médium, ok? Da obsessão, a identidade dos espíritos, das evocações, perguntas que se podem fazer, eu diria as quais se devem fazer, né? Não é qualquer tipo de pergunta. Muitos às vezes querem entrar em contato com o mundo espiritual para saber de coisas particulares, pessoais, de negócios da Terra, coisas que ele deveria tomar as decisões e não consultar o plano espiritual. Alguns querem até saber os números da cena. Quando alguém descobrir isso, né, não vai fazer efeito nenhum, porque os espíritos também não sabem os números que vão dar. Um capítulo sobre as contradições e mistificações, os charlatões e os prestidigitadores. E aí, na parte final, nos 4 últimos capítulos, é interessante nessa obra, porque ele tem lá o livro dos Espíritos, e depois, no ano seguinte, ele já funda a Revista Espírita e depois a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nesta obra aqui, ele já dá a conhecer como que é a constituição dessas sociedades. Então tem o capítulo aqui 29 sobre reuniões e sociedades, que é a forma de se constituir principalmente um centro espírita. Os regulamentos da própria Sociedade Parisiense estão aqui no capítulo 30. E depois diversas dissertações espíritas e um capítulo final do vocabulário espírita, ok? Então, assim, meus queridos, nós que estamos nos preparando para expositores espíritas, devemos conhecer a obra como um conjunto completo, as 5 obras de Kardec. Ainda faltam falarmos sobre 2 obras. Eu achei que poderíamos falar neste vídeo, mas é um pouquinho, eu não quero me estender mais na duração desse vídeo, que já vai com mais de 20 minutos.
Então, o conhecimento da doutrina é fundamental. Assim, e a respeito do capítulo do estudo do Livro dos Médiuns, eu queria dizer uma coisa que eu entendo não só para expositores espíritas, mas para todos aqueles que praticam o espiritismo, ou seja, pertencentes a uma casa ou diversas casas, que mais do que simplesmente fazer palestras ou ir lá simplesmente para tomar passe ou para ouvir palestra, ou às vezes até para dar passe, isso já é também uma mediunidade. Eu acredito sinceramente que na prática do espiritismo é fundamental, além de toda a instrução, do conhecimento profundo do Evangelho de Jesus, da prática da moral cristã, mas que eu acho que tudo isso é facilitado por duas questões. Uma, com o conhecimento e a prática da mediunidade. Né? Ainda, ainda que alguns elementos não tenham essa predisposição orgânica mais aprofundada, eu acho que devem fazer o curso de médium, sim, conhecer a mediunidade e tentar desenvolvê-la no sentido da prática em casas espíritas sérias, ok? E a outra que nos aproxima muito do nosso próximo para aprendermos a amar incondicionalmente a todas as pessoas, é o trabalho que muitas casas, eu acho que a maioria das casas espíritas praticam, que é a assistência social. A assistência social faz com que nós nos aproximemos de pessoas nesta existência menos afortunadas, principalmente em termos materiais, e que este trabalho nos ajuda a ter mais empatia com o nosso semelhante e a vermos que muitas das vezes aqueles sofrimentos dos nossos irmãos, né, fazem com que em nós amaciem as nossas fibras do coração, que às vezes são por demais duras, por questões de própria evolução, de experiências em outras existências, ok? Então, à medida que a gente vai entrando em contato com pessoas de maior necessidade, não só no âmbito da matéria, mas trabalhos como visitas em hospitais, em orfanatos, em asilos, né? Conhecer a situação de irmãos que se encontram em situações mais, eu não diria talvez infelizes, mas mais dificuldades, com mais dificuldades, faz parte da nossa formação, não espírita, da nossa formação de ser humanos, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouco de uma obra muito pouco conhecida no meio espírita, mas que também é de muita importância, que é O Céu e o Inferno. Até mais.